Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, uma menina de apenas 2 anos foi espancada e abusada antes de morrer no dia 26 de janeiro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A criança que deu entrada já sem vida, na última quinta-feira, na UPA Coronel Antônio, no centro de Campo Grande. A mãe alegou que a menina estava passando mal durante o dia anterior, com dores na barriga, e que o padrasto batia nela como correção. Na data da morte, os dois afirmaram que a criança não foi agredida. A mãe e o padrasto da criança, de 24 e 25 anos, respectivamente, foram presos e autuados em flagrante por homicídio qualificado, motivo fútil e abuso de vulnerável. No prontuário médico da vítima consta que ela já havia sido atendida 30 vezes na UPA, uma delas por fratura na tíbia. O pai biológico, Jean Carlos Ocampos, já havia feito denúncias à polícia e ao Conselho Tutelar, pois sempre observava machucados na filha. Ele tentou obter a guarda da criança, mas foi impedido pelo preconceito e pelo descaso da justiça. Jean foi casado com Stephanie, a mãe da menina, por 2 anos. Depois da separação, passou a viver um relacionamento com Igor Fernandes, que o acompanhava em toda a peregrinação. Eles acreditam que encontraram não só a burocracia pelo caminho, mas também má vontade por serem um casal gay. Mesmo com a guarda compartilhada, a mãe dificultava as visitas do pai, já que não queria que a filha ficasse com 2 homens. Jean e Igor também lutaram pela guarda definitiva da filha, mas um dos impedimentos, certamente, foi a homofobia. Ela, Stephanie, dizia que não queria que a filha convivesse com 2 homens, relata Igor, companheiro do pai biológico de Sofia. De acordo com Igor e Jean Carlos, era comum a menina chegar na casa deles com hematomas pelo corpo. Em 31 de dezembro de 2021, um boletim de ocorrência foi registrado contra a mãe da criança por maus tratos. A audiência, no entanto, só foi realizada no dia 20 de outubro de 2022. Na primeira vez que denunciamos a genitora, porque me recuso a falar que ela é mãe, a nossa pequena tinha chegado em casa com uma perna toda roxa, com arranhões no rosto e no corpo. Tinha marcas de dedo, como se estivesse realmente apanhado. Fomos até o Conselho Tutelar, que nos orientou a fazer um boletim de ocorrência, mas não deu resultado, o que propiciou as sucessivas agressões, explica o padrasto. No mesmo dia da denúncia contra a mãe da menina, foi solicitado pela polícia o exame de corpo de delito para constatar as agressões. O procedimento, no entanto, não foi realizado, motivo pelo qual a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente solicitou, em 15 de março, urgência no exame. Ainda assim, ele nunca foi feito. Tanto à polícia quanto ao Conselho Tutelar, Jean relatou que Deusiene de Jesus, sua ex-sogra, disse que Sofia estava apanhando, sendo mal alimentada e vivendo em local insalubre. Ela ainda teria dito que havia brigado com Stephanie ao vê-la agredindo a menina. Em março, porém, quando foi convocada a depor como testemunha, mesmo com mensagens gravadas no WhatsApp, a avó negou parte da versão, relatando apenas que a filha andava muito estressada, mas que nunca tinha batido na neta. Bom, de acordo com Igor, todas as vezes que Sofia ia para a casa dele e de Jean, os dois olhavam o corpo da menina a fim de saber se havia marcas de agressão. Em uma das vezes, ele viu que a vagina da menina estava muito vermelha e o ânus estava com uma fissura, expelindo secreção. Na hora de dormir, Igor disse que a menina chorava, falando que o padrasto batia e brigava com ela. Abre aspas. Eu e Jean perguntamos à genitora sobre a situação da região íntima da Sofia, mas ela respondeu que ela só estava muito ressecada, fecha aspas. Bom, a primeira denúncia chegou até o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mas foi arquivada. Abre aspas. A gente com provas gritando por socorro, diz o companheiro, que conta que em várias situações era impedido de entrar junto com o pai biológico. Ambos revelam a frustração apontando como lutaram
à toa, né? Bom, nas 2 idas à delegacia, os casos foram registrados como maus tratos. Na segunda ida, em 22 de novembro, a menina tinha hematomas e a perna engessada com fratura na tíbia. Jean conta que pediu que o trauma fosse incluído como suspeita de agressão. Nessa época, ele achava que conseguiria uma medida protetiva para a filha. O enquadramento poderia ter mudado para lesão corporal grave, tipo de crime que demanda uma investigação maior e não permitiria o arquivamento da forma como ocorreu na primeira vez. Bom, para a nossa sociedade heteronormativa, era melhor que a criança vivesse com a mãe e o padrasto violentos, né, do que com o pai gay. Violência contra a criança, homofobia, descaso, tudo junto nessa tragédia. A morte de Sofia poderia ter sido evitada caso o pai dela tivesse conseguido sua guarda na justiça. A morte de Sofia poderia ter sido evitada caso nossa sociedade ainda não fosse tão homofóbica. É impressionante porque essa menina sofreu durante a vida dela praticamente toda. Né? Ela tinha 2 anos de idade e há 2 anos que o pai já vinha denunciando, né, os maus tratos que ela sofria. Agora vocês imaginam, uma criança de 2 anos já não é tão frágilzinha, então vocês fiquem imaginando a força necessária para quebrar a perna de uma criança. Essa criança foi muito espancada, foi muito humilhada, essa criança foi abusada com conivência da mãe, porque ela sabia. E ela mesmo assim não fez nada. A criança vivia no meio dessa imundície, apanhando, sendo abusada, e mesmo assim a justiça não fez absolutamente nada. Então, sinto muito, mas não tem como a gente não imaginar que foi sim um caso de homofobia, porque se o pai biológico tivesse casado com uma mulher, eu duvido que essa criança não estaria viva hoje em dia. Duvido. Esse descaso todo foi por conta da homofobia, sim. Claro que a homofobia não é só a culpada pela morte dessa criança, né? Afinal de contas, tem a violência desses pais, dessa mãe e desse padrasto. Mas sim, a homofobia também está inserida aí nesse contexto, afinal de contas, é como eu falei, eles teriam sido muito melhor tratados com mais seriedade se fossem um casal heterossexual. Teve homofobia nesse meio aí, sim. Eles foram, sim, tratados de maneira diferenciada e para menos, porque eram um casal gay, né? E a guarda dessa menina, se tivesse sido dada para esse pai, agora fica imaginando, gente, imagina a dor dessa pessoa por saber que se a justiça tivesse agido, a filha dele ainda estaria viva. Esse homem provavelmente vai se culpar pelo resto da vida, mesmo não tendo culpa nenhuma, porque ele fez tudo o que ele podia fazer, mas mesmo assim ele vai continuar se culpando, achando que poderia ter feito mais. Era uma criança de 2 anos de idade. Isso é muito triste, isso é terrível, sabe? Então, assim, tem que parar também um pouquinho, me desculpem o que eu vou dizer, mas tem que parar um pouquinho também de achar que, sabe, que porque a mãe tem que ter a guarda da criança. Não é bem assim. Muitas das vezes a mãe não é a melhor pessoa para ter a guarda da criança. Sabe, isso tem que ser investigado, sim, senhor. Sabe, não é só porque é mulher, porque é mãe que tem que ficar com a guarda da criança. Olha aí o que aconteceu e vários outros casos já aconteceram também. Então, às vezes, sim, claro que a maioria das vezes a mãe é melhor mesmo, mas não é sempre assim. Isso não pode ser só levado em consideração, sabe? Tem que ser levado em consideração outras coisas. Olha aí que absurdo. Bom, gente, desculpa, mas eu tô realmente muito, muito indignado com esse tipo de coisa. Eu tô, assim, revoltado mesmo com esse caso, porque é difícil pra gente. Eu tive que ler várias matérias para fazer esse vídeo, é muito difícil para mim. Eu nem sou uma pessoa assim muito frágil, né, para esse tipo de coisa, para esse tipo de violência, mas me fez mal mesmo, sabe? Então, assim, você imagina o pai dessa criança, o padrasto dela, né, o Igor lá, que estava ali junto, que conviveu, que passou por tudo, que viu tudo. Sabe? Que absurdo, que absurdo. Isso não pode ficar impune mesmo, e isso deveria ser melhor divulgado, sabe? Por favor, divulguem esse vídeo ou divulguem as matérias, falem disso, não parem de falar nesse assunto, porque isso é grave demais. Bom, gente, era isso, um beijo e até o próximo vídeo.